Ele, dos 3 aos 7 anos, ele morou na Espanha com a família. E depois voltaram para o Brasil, custaram um pouco, porque foi a guerra, a Primeira Guerra, né, mundial, e não conseguiam vir para o Brasil. Mas meu avô, o pai dele, espanhol, estava com muitas saudades daqui. O pai dele era um atacadista de cereais. Aliás, foi um dos fundadores da Cooperativa Agrícola de Cotia. E aí, aqui em São Paulo, segundo eu sei, me contam, e ele também contava, era um menino extremamente valente, apesar da pouca altura, sempre foi valente, sempre foi moleque, e diz que quando brigava com alguém, com um outro menino, e o pai estava passando naquela hora, o pai simplesmente separava os dois, pegava ele pela camisa e levava ele para casa, mas não dizia um pio, não censurava nada. Lá no Coração de Jesus, ele também teve aulas de teatro. Inclusive, um companheiro dele, colega dele, foi o Rodolfo Maia, das Mãos de Eurídice. E então meu pai sempre dizia que fez teatro com Rodolfo Maia, mas depois o Rodolfo Maia seguiu a carreira de teatro e ele descambou para medicina. Mas foi graças a isso, ao teatro que ele fazia, que ele disse que teve a facilidade de falar em público. Falava de improviso, era raro quando meu pai lia alguma coisa. Essa facilidade ele acredita aos salesianos. Bom, ele era eloquente, o que ele sabia falar em público, pouca gente sabe, viu? Ele falava em público muito bem, muito. Depois entrou na faculdade de medicina, no primeiro dia de aula de parasitologia, que era com o professor Travassos. Quando acabou a aula, ele disse: professor, eu vou ser parasitologista, eu quero trabalhar com o senhor. Então vamos começar agora. Daí ele já sabia aquilo que ele queria ser. E aí, posteriormente, é que foi concorrer a uma cátedra de parasitologia e zoologia médica da Faculdade de Medicina Veterinária. Recém-fundada, né? É o primeiro corpo docente. O primeiro corpo docente. Uma personalidade marcante, assim, voou, né? Você vê, com 27 anos o cara tinha uma cadeira, era chefe de uma cadeira, com 27 anos, com 37 era diretor. Era um homem de uma inteligência privilegiada. Era um homem que era de um equilíbrio emocional que eu até sempre digo. Eu fui aluna do professor Durval Marcondes, que introduziu a psicanálise aqui no Brasil, e ele era muito amigo do meu pai e dizia que o Zeferino foi analisado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse equilíbrio não tirava a impulsividade, quer dizer, ele era muito naquilo que ele acreditava e queria, ele ia e defendia com todas as forças. Ele tinha convicção e otimismo para chegar lá. Tem muitos trabalhos publicados na área de parasitologia. São 65 trabalhos publicados. E internacionalmente ele fez trabalhos importantes em diversas áreas. E ele sempre se dizia um cientista. Aliás, ele dizia o seguinte: ele fez uma opção na vida, porque entre os colegas dele, ele tinha, por exemplo, o Fleury, que queria montar um laboratório na época. Então ele dizia o seguinte: o Fleury, vamos montar um laboratório, você é parasitologista, ele também tinha uma especialidade, acho que era parasitologista também. Nós vamos montar um laboratório e esse pessoal vai mandar os seus pacientes para fazer, nós vamos fazer uma coisa bem feita. Ele disse: não, a minha opção não é pelo dinheiro, a minha opção é pela ciência e pelo fazer o bem para o Brasil. Aliás, ele transmitia isso para as pessoas, é por isso que ele conseguiu, junto à comunidade de Ribeirão Preto e junto à comunidade científica,
trazer gente que pudesse contribuir realmente para a escola. E ele tinha a credibilidade de fazer isso. E as pessoas, então, entravam naquele sonho dele. O centro médico, ele fazia às vezes de uma instituição acadêmica, porque eram aqui, a antiga sede, né, que aconteciam as reuniões científicas que reuniam os médicos da cidade. Então, com bastante frequência, vinham a Ribeirão professores da Universidade do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e principalmente da Universidade de São Paulo. Inclusive, alguns desses professores depois se radicaram em Ribeirão e vieram a constituir parte do corpo docente da nova Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Então, é muito interessante a gente observar que o papel do centro médico, principalmente na esfera científica, tinha uma preponderância em relação à situação social e à situação esportiva, como uma casa de reuniões e de congraçamentos dos médicos. Então, ele tinha esse papel científico, porque as outras instituições tinham os hospitais, a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa, mas as reuniões científicas todas eram no centro médico. E, naturalmente, o que era relativo à saúde na cidade de Ribeirão era discutido com muita profundidade por esses nossos colegas daquela época. Nós tivemos, assim, a presidência de 44 até 48 do Dr. Cesário de Lima Horta. E nessa gestão foram feitas, assim, as principais articulações políticas que permitiram, então, que se cristalizasse, interiorizar a Faculdade de Medicina. E de 1950 a 52, o Dr. Paulo Gomes Romeu. A criação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela deve ser analisada sob um contexto no período pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos na década de 40, onde o processo de democratização do país, a movimentação social que ocorreu, estava a exigir aí dos governos estaduais, particularmente de São Paulo, a interiorização dos processos culturais e de formação universitária da população do estado de São Paulo, né? Então, dentro desse contexto, houve um movimento aqui na região, que teve também respaldo de políticos de outras regiões do estado de São Paulo, e aqui em Ribeirão Preto, esse movimento foi capitaneado pelo Dr. Paulo Gomes Romeu, que na época ele era presidente do Centro Médico e que estava se esforçando para trazer uma faculdade de medicina para Ribeirão Preto. E quem foi o instrumento, qual foi a pessoa que foi o instrumento, o vetor que participou disso, foi exatamente o deputado Luiz Augusto Gomes de Matos, que era o deputado representante do município de Ribeirão Preto, da região, na Assembleia Legislativa, que levou adiante essa ideia através de um projeto de lei, né, e que foi, então, aprovado pela Assembleia e pelo governo do Estado. A Constituição do Estado de São Paulo foi aprovada, determinando a interiorização da educação superior. Foi nomeado presidente de comissão de instalação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto também tinha essa vontade de se tornar de uma economia agrícola para ser um centro comercial e cultural. Os líderes de Ribeirão Preto trabalharam isso, né? Então ele tinha um campo fértil para fazer. Entre 50 e 52, nós temos aqui a criação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aqui em São Paulo, por exemplo, os companheiros do Conselho Universitário achavam que ele era louco varrido. Porque imagine que loucura fazer uma faculdade naquele fim de mundo, uma escola de medicina naquele fim de mundo. Falavam que era a escolinha do Zeferino,
quando se referiam a ela, a escolinha de Zeferino. Um deles, o Lucas Nogueira Garcês, que inclusive achou uma loucura. Ele dizia que ele aprendia com as pessoas. Quer dizer, ele não era o ser que soubesse tudo, pelo contrário. Ele aportava através do conhecimento das pessoas. As coisas mais simples, inclusive. Por exemplo, ele discutia futebol sem nunca assistir uma partida de futebol. Mas ele sabia como é que estava o time tal, porque ele ouvia, ele conversava com o motorista, conversava com a faxineira, ele conversava com todo mundo. Tirava tudo que a pessoa podia fornecer para ele de melhor. Sabe, essa busca de conhecimento. Não era um elitista, né? Ele conversava com todos nós da mesma forma, com o professor, com os professores, com os alunos, com os funcionários. Ainda mais, ele conhecia, ele sabia o nome de todos nós. É lógico que ele gostava do belo pelo belo, apreciava a arte, mas era uma pessoa simples, inteiramente simples. Não era orgulhoso, era, aliás, muito humilde até. A sala dele, que nós conhecemos bem porque a gente ia lá sempre. A gente acha até que era um aspecto demagógico. O teto estava quase querendo cair, sabe? E ele ficava naquela sala assim, toda. Uma sala enquanto pequena. Que ele tentava arrumar os outros departamentos. Uma sala pequena, pintar, uma coisa. arrumar. A dele ele deixava. Era assim, ele podia dormir numa cama, como se não tivesse a cama, ele dormia no chão do mesmo jeito. Se era para fazer uma cesta, ele podia fazer no chão, como fez muitas vezes, mesmo em Ribeirão Preto, no chão. Político, assim, ele conseguia ser um ótimo político. Tanto que conseguiu dinheiro, muito dinheiro da Rockefeller. Fundação Rockefeller. Ele trouxe aqui um dos 2 chefes da Fundação Rockefeller e vieram aqui visitar a Faculdade de Medicina. A Rockefeller Foundation passou a financiar as escolas médicas que resolvessem aderir ao modelo proposto pelo Flexner. Reduzido o número de alunos, qualificação do pessoal docente, regime de tempo integral. O meu marido foi um dos primeiros bolsistas da Rockefeller. Bolsas maravilhosas que hoje não existem. Era para o professor e para a esposa. Pagavam tudo. E bolsas de muito... dava bem para a gente viver no exterior. E nós ficamos 1 ano fora pela Rockefeller. Na França, o Piero estudou com a grande cirurgião francês Pierre Malegui. Ficamos 1 ano. E depois, mais para frente, uns 15, 20 anos para frente, tivemos uma bolsa para os Estados Unidos. Ficamos em Minneapolis. Ele estudou com também um cirurgião muito famoso, que na época era Richard Lillehei. Então foram estágios muito proveitosos. Ele estudou com muita seriedade e trouxe muita coisa interessante para a faculdade. E nisso tudo, o prestígio do professor Zeferino era muito importante para conseguir essas bolsas. Se era uma pesquisa, um professor, um assistente ou um aluno que estivesse fazendo, ele acompanhava e dava força e provia naquilo que eles tinham necessidade. Também pôs gente que não era médico. Nós tivemos alguns técnicos, né? Por exemplo, na bioquímica, que foi a primeira, no primeiro ano, pôs o Paulinho como engenheiro formado no ITA, eletrônico. Então cuidava do material, a gente queria fazer algum instrumento de precisão, que a gente bolava, e lá eles faziam na coisa. O currículo proposto para a época, ele foi bastante inovador. Ele foi o primeiro currículo médico que tinha no curso de psicologia médica. Houve uma valorização maior do que até então existia para pediatria, ginecologia, obstetrícia, uma ênfase maior em fisiologia, bioquímica do que propriamente na anatomia humana. Foram implantadas disciplinas como matemática, bioestatística, medicina preventiva. Então isso na época representou realmente um aspecto revolucionário. A cadeira de parasitologia, a que ele pertencia, que parece que era de 1 ano,
no primeiro ano, foi diminuída, na ocasião, para 6 meses, algo assim. E em benefício, por exemplo, de medicina preventiva, que é o que ele achava que é o que tinha mais a se desenvolver. Que a universalidade deveria ser algo que passasse para a comunidade, né? Esse era o papel. Não era ficar enclausulado no meio científico, numa redoma que não passasse, não trouxesse benefício para essa comunidade. Coisas que não existiam ainda naquela época. Por isso falava muito da faculdade, e a faculdade, em pouco tempo, ela tomou assim teve um nome muito grande, muito conhecido, pelas coisas que ele implantou. Reuniu as disciplinas, que em São Paulo tinha assim, disciplina de gastro, tinha gastro 1, gastro 2, essas coisas assim. Ele reuniu tudo em departamentos. Tudo isso foi uma revolução. Pôs psiquiatria, que não existia escola nenhuma. É como a vinda da psicologia e da psicanálise para o Brasil, que ele participou muito próximo dos precursores, como Durval Marcondes, por exemplo. Por ele ter participado disso, ele sabia da importância. Claro. Quer dizer, ele não se limitava na universidade como conselheiro ou como diretor da Faculdade de Medicina de Veterinária, ele não se limitava a ficar só no pedaço dele. Ele se interessava pelos demais. E conhecia a filosofia, conhecia os livros de Freud e todo o resto. Quer dizer, ele tinha o conhecimento e se envolvia de tal forma que ele trazia isso para uso naquilo que ele tinha competência, né, de fazer. Ele convidou só gente de muita projeção. E certamente ele tinha confiança de que essas pessoas iriam levar o nome da faculdade para frente. E foi o que aconteceu, né? Ele teve muita capacidade para escolha. Apesar de ter a casa do diretor lá disponível, mas ele fez da casa do diretor uma biblioteca. Ele tinha necessidade de vir toda semana para São Paulo, porque a Faculdade de Medicina não possuía uma congregação que pudesse resolver os problemas da faculdade dentro da própria faculdade. Ele ia para São Paulo, voltava, ele ia lá para arranjar as coisas para a faculdade. Ele não ia lá para descansar da faculdade, não, ao contrário, ia trabalhar. E quando o dia o Cássio me contou que o Zeferino convidou para vir, através do Dr. Hélio Lourenço, vir aqui para Ribeirão, eu tinha acabado de construir em São Paulo, mas eu não... É melhor para você? Vamos. Todas nós éramos novas donas de casa. A gente não tinha experiência. Meus 6 filhos nasceram enquanto eu morei no campus. Eu morei 21 anos. Fomos formando pouco a pouco essa amizade e pensando em algo mais importante, que foi quando fundamos realmente a LAP, onde trabalhávamos muito, cozinhávamos, bordávamos, fazíamos chá, fazíamos jantares para angariar fundos, para dar cadeiras de rodas, condução para os doentes que às vezes não podiam voltar para casa. E a gente fazia também, nós fizemos almoço para congressos. Nós fomos, o grupo da LAP foi contratado para fazer almoço, vatapá, galinhada, uma coisa assim, para o congresso. E a LAP ganhava com isso. Entendi. Nós trabalhávamos, servíamos e nós ganhávamos. Em vez de contratar um buffet da cidade, eles nos contratavam. Isso aí era muito gratificante. E o professor Zeferino sempre, naturalmente, dentro da função dele, mas ele sempre nos deu muito apoio.
ele enfrentou e nós enfrentamos dificuldades grandes. Para ir para a faculdade, era um poeirão danado nos ônibus do Axê, que era aqueles que não conseguia mais subir a serra, então tinha uns buracos, entrava poeira, você vinha de guarda-pó. Os laboratórios, primeiro emprestados pela odontologia, né? Nós tivemos lá salas e laboratórios emprestados pela odontologia. Usamos muito a Santa Casa, né? Começamos a clínica. Só inaugurou o Sinhá Junqueira quando nós estávamos no 6º ano. Não, e o professor de bioquímica estudava bioquímica nos alunos, sabe? A gente punha uma sonda gástrica, pegando suco gástrico, dosando aqui, né? Dosar o ácido. A gente não sabia por quê, viu? Mas a gente fazia. Era difícil fazer recrutamento no meio nacional de pessoas que tivessem o mesmo perfil do modelo. As clínicas que eles tinham lá em São Paulo, o Voisky vieram para cá. O Voisky era o melhor pediatra de São Paulo. Ele veio para cá. Largou uma clínica enorme para vir para cá. Atrativo, porque em São Paulo o pessoal estava acostumado com isso, né? Então ele, ao fazer o sistema, o regime tempo integral geográfico, né? Ele, de uma certa maneira, ele trouxe, né, um monte de gente de lá. Na concepção dele, isso aí era uma coisa, tanto que a clínica civil, ela consta da lei de 1951. Antes do Hospital das Clínicas, já tinha a clínica civil na lei. Às vezes criando inimizades com amigos dele que ele não trazia não puxava de São Paulo para Ribeirão, ou então de pagar mais do que se pagava o salário lá em Ribeirão Preto do que se pagava em São Paulo. Ele conseguia isso. E os outros criticavam, mas ele tinha que atrair as pessoas, né? O que ele sempre se preocupou foi isso, que tivesse uma vida digna, e aí eles tinham casa, tinham boa parte da comida, tinham um bom salário, e se dedicavam àquilo que eles gostavam. Foram escolhidas os referendos para ter questão máximo do máximo, né? Quer dizer, todo mundo era ótimo, mas ele fazia muito, e eles aceitavam esse convite. O secretário, por exemplo, da faculdade... José Bento Faria de Ferraz. Ele era secretário do Mário de Andrade. Edgar Barroso. O Barroso ficou uma temporada na Europa conversando com professores para vir para cá. Para cada um ele tinha um argumento diferente. Por exemplo, o professor Lison. O Lison é o pai da histoquímica, dizia meu pai, né? Como trazer esse homem da Bélgica, né? Bom, ele foi à Bélgica. Acontece que o Lison teve um filho único, que aliás já foi diretor da faculdade, né? E Michel, né? Então, ele tinha um filho único. O Lison, um homem muito rico e tudo na Bélgica. Então, como é que ele iria cativar? Quer dizer, o Lison estava apreensivo na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Sempre com medo de uma guerra, que podia vir a qualquer momento. Para quem já passou a Segunda Guerra, aquilo era um terror. Basta dizer que ele saiu de lá com toda a mudança dele. A casa do professor Lison era um verdadeiro museu. E ele quis trazer tudo, móveis autênticos, tudo. Ele quis trazer tudo para cá. E assim veio a mudança dele de navio. Só que quando chegou aqui, para desembaraçar essa mudança, meu pai precisou falar do Horácio Laffer, que era ministro na época, era ministro. Então, só com ordem do Horácio Laffer que conseguiu desembarcar a mudança do Lison, que, por sinal, aquele vaso que está lá, ali, foi presente dele para o meu pai. Esse e um outro prato. Segundo meu pai, é dinastia Mink esse vaso. A minha intenção, quando prestei vestibular aqui, era falar, não vou cursar faculdade de interior, que está começando e tal. Mas ele era um entusiasta tão grande que falava, eu vou fundar essa faculdade e ela vai ser um marco histórico na medicina nacional e, quem sabe, internacional.
trouxe para cá, como visita, pessoas ilustres. O Fleming ele trouxe, da penicilina, né? O prêmio Nobel argentino. Bernard Say esteve aqui. Trouxe gente muito importante assim para tornar a faculdade conhecida também e para nós conhecermos essas pessoas. Eu acho que nós aqui fizemos um curso de medicina, por ser pioneiros, muitíssimo bom. O Zeferino foi, para nós, ele foi fabuloso mesmo. Ele era meio ditador, não é? Para tomar conta de uma porção de testas coroadas que ele trouxe, tinha que ser um pouco ditador. Tanto que muitos deles não reconheciam, assim, né? Não acham dele o que nós achamos. Porque ele era realmente, ele impunha mesmo as coisas. O Zeferino interferia em tudo. Na formação do centro acadêmico, havia necessidade de escolher um nome. E nós tínhamos lá, entre nós, reunidos, tal, vamos pôr nome desse, daquele. Aí ele ficou sabendo e marcou uma reunião com toda a turma. E aí ele foi falar do Rocha Lima, que foi chefe dele nas pesquisas, né? E fez um orientador dele. Ele trouxe o Rocha Lima para Ribeirão e nós escolhemos o Rocha Lima. Olha a maneira sutil com que ele punha as coisas, né? Como é que ele ia falar? Não, vai ser o Rocha Lima, não é o César Lattes naquela época, não me lembro. Tinha uns nomes aí e tal. Aí ele fez o Rocha Lima. E o Rocha Lima foi no nosso centro acadêmico, careca, daquele jeito que ele era. Ele era, ao mesmo tempo, amigo e, ao mesmo tempo, era severo com a gente, né? Ele cumprimentava, tudo bem, mas sempre, né, não deixava a gente avacalhar a coisa, não. Logo chegou o primeiro 11 de agosto, eu não sei o que deu na nossa cabeça, que achamos que ia comemorar, que nem a Faculdade de Direito de São Paulo comemorava o 11 de agosto, o dia da pendura. E fomos todos lá para o Pinguim, bebemos e comemos à vontade, até que a gente falou, bom, muito obrigado, nós vamos embora. E o dono do restaurante era o senhor Miranda, né? Ele foi lá reclamar, provavelmente, para o Zeferino. E o Zeferino reuniu a turma na sala de aula, foi severo, falou que isso não era assim, que primeiro a bobagem que nós estávamos fazendo de comemorar um dia que era de outra faculdade, né? E aí ele se prontificou a pagar a despesa para não haver repercussão nenhuma e não começar mal. E ele foi além. No ano seguinte, no aniversário da faculdade, ele deu um churrasco para que a turma não se dispersasse, não fosse a lugar nenhum. Porque ele criticou que o dia estava errado, mas no dia que realmente era a comemoração do primeiro, segundo aniversário da faculdade, ele fez uma festa. A gente respeitava o homem, nossa, ele era baixinho e punha um pouquinho de salto no sapato para ficar mais altinho, e a gente tinha muito respeito por ele. Ele não parou no primeiro ano, não. Os 6 anos da faculdade nossa, sempre, todo ano ele tinha novidades, ele foi fazendo e foi buscar a escola agrícola, desativou a escola agrícola e pôs lá a Faculdade de Medicina, e é onde é até hoje o campus da USP de hoje. E ele não parava. E aí começou a haver alguma dificuldade, porque ele também não largava a diretoria, né? E eu não sei o que teria havido na época, o tradicional ciúme universitário, né? Outros professores crescendo e já defendendo suas teses, defendendo coisas, e aí eu não sei que ano que foi sair o primeiro diretor depois dele. Que foi tudo mar de rosa, não, tiveram campanhas contra ele. Em Ribeirão Preto fizeram enterro dele na cidade, né? Chegaram a fazer enterro dele. Nós vivíamos o início dos anos 60, que a gente chama primeiro quinquênio dos anos 60, quinquênio dos anos dourados, onde tudo acontecia de maneira agradável para várias partes da cultura e da ciência desse país, e principalmente no eixo do centro-sul, que pegava o sudeste e o sul, mais São Paulo e Rio de Janeiro.
E dentro disso estava o movimento estudantil e principalmente universitário. O nosso centro acadêmico tinha uma liderança grande, o Rocha Lima, e nós estávamos lutando junto com a UNE e os UES pela participação maior dos estudantes nos órgãos decisórios das universidades. Isto é, a participação nos conselhos, desde o departamento até os conselhos universitários. E nós estávamos lutando por um número realmente mágico. Queríamos 1/3 da representação nos conselhos. Neste momento há uma reunião em Brasília. E Brasília estava começando. Eu estou falando do final de 62, portanto, Brasília era recém-aberta. E o professor Zeferino Vaz estava viajando para o exterior. A gente nem sabia, geralmente, quem era o vice-diretor, porque ele fazia tudo. Mas o vice-diretor era o professor da parasitologia, Mauro Barreto. Então, o Mauro Barreto foi a Brasília para participar da reunião de conselho de reitores, do qual Ribeirão Preto não tinha o reitor, era a USP em São Paulo, mas o Zeferino fazia parte. E o Mauro foi lá representar. E o Mauro, então, levou os anseios que estavam sendo discutidos aqui. E chegando lá, na hora da votação, o Mauro votou pelo aumento da participação dos estudantes, não 1/3, nos conselhos. E fizemos uma festa, o Brasil inteiro voltou. Daí, 3 dias, o Zeferino chegou, ficou sabendo da notícia, e o Todo-Poderoso ligou para Brasília e desqualificou o voto do Mauro Barreto e votou ele. E com isso inverteu a votação e nós perdemos. E a notícia chegou lá para nós. E faz uma assembleia e alguém apresenta um projeto, uma proposta de que tínhamos que dar uma resposta para o Zeferino, mostrando à cidade que não era assim. E a proposta que ganhou foi fazer um enterro simbólico do Zeferino. Começou um movimento ao contrário pelos professores, porque não queriam que isso acontecesse. Então, as aulas eram interrompidas para alguém lá, ou o próprio Zeferino falar, ou outro professor, para desfazer essa coisa, para os alunos tomarem posição ao contrário do que tinha sido tirado na Assembleia. Não conseguiram. E aí, então, organizamos o enterro. Saiu uma passeata com um caixão, simbolizando o Zeferino, e um grupo que saiu carregando velas acesas e tal, e tocando marcha fúnebre e tal, e chegamos até o centro ali, na Praça 15, e aí começou aquela gritaria, bater palma e tal, e aí vieram as reações em contrário. E aí a Associação dos Comerciantes de Ribeirão Preto, que existe até hoje, o pessoal se reuniu para fazer um ato de desagravo ao Zeferino. E aí nós fomos lá para tentar bagunçar a reunião, vamos dizer assim. E não deixaram a gente entrar, foi uma confusão e tal. Nós saímos e eles votaram um desagravo ao Zeferino. Evidentemente que logo na turma seguinte a gente ter feito isso, na formatura, né, houve uma retratação ao Zeferino, dizendo que foi uma decisão que foi tomada pelo grupo por uma situação específica, o que não diminuía em nada o grande valor dele. Eu acho que se Zeferino estivesse presente aqui, como eu não sou religioso nem espírita, então eu não imagino que ele possa estar aqui perto de nós, mas pode ser que ele esteja, pero sí, pero no, né? Ele também estaria rindo muito, fez parte do jogo. Ele fundou a faculdade e exerceu a sua diretoria durante 12 anos. A época da sua despedida, no dia 20 de março de 1964, a congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto realizou sessão solene
com a presença do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, para entregar ao professor Zeferino Vaz o título de doutor honoris causa. Foi lamentado a saída dele, mas todo mundo sentia que estava chegando a hora dele passar o bastão para outros, né? Para a faculdade ser ela própria, né? Porque vai chegando uma hora que começa a não ter que trazer mais gente de fora. Tanto que eu, o Nelson, o Denizar, fomos todos, fizemos residência fora daqui e viemos como docentes aqui. E aí começou a formar o povo daqui de Ribeirão. A cidade começou a ter seus médicos formados em Ribeirão e a coisa foi evoluindo. Está aí a árvore da semente que ele plantou. Ele era o grande nome empreendedor para ser reitor da USP. Acontece que o interior não tinha poder para chegar lá, apesar dele ser de São Paulo. Ele percebeu que ele não tinha chance de chegar a reitor da Universidade de São Paulo, pelo jogo político que tinha. Na verdade, ele ficou num prolongamento porque não tinha nem o conselho universitário para votar um novo diretor. E porque ele achava que tinha que ter um período para fazer isso. E assim ele ficou até ser formada a primeira congregação da faculdade. Então era a maioridade, como ele disse, que agora ele ia embora tranquilo porque era a maioridade da faculdade. Ele tinha uma multifuncionalidade também. Ele foi fundador do Conselho Estadual de Educação. Depois, em seguida, ele não gostou da vida pública e da Secretaria de Saúde. Ele, não é isso que eu quero. Então, de lá, ele saiu para a Universidade de Brasília, né? Que também não gostou, ficou um ano e não gostou, porque os militares queriam impor nomeações assim para ele. Mas o próprio Darcy Ribeiro elogiava nas suas entrevistas, dizendo que ele foi para lá e não terminou o que tinha de bom, quer dizer, ele foi uma pessoa que o sucedeu, ele foi defenestrado de lá, mas entrou alguém que entendia o que era bom e preservou as coisas. Preservou as coisas. Quando ele percebeu que não podia preservar o que ele queria, ele saiu fora. Então ele foi para Campinas porque ele provavelmente percebeu que ele podia desenvolver mais um sonho importante construindo a Unicamp. O mérito que ele sempre teve e que eu acho que faz falta hoje no Brasil, pessoas que assumam e façam, mesmo com recursos mais escassos, né? Que assumam e tomem aquilo com tal garra, lutem pelos seus ideais. Que consigam fazer, né? Ele teve a felicidade e a competência de fazer isso no ensino. Não foi porque ele foi uma brincadeira de estudante que foi fazer ele era muito maior que isso para entender que também ele, quando foi estudante, deve ter tido arroubos de juventude que faz parte e é uma pena quando não faz. Então não foi por isso que ele foi embora. Se falasse que foi por isso, eu estava sendo injusto com ele e querendo valorizar muito o que nós fizemos aqui. Ele foi porque ele viu que tinha um grande desafio, mais um para ele enfrentar, construindo a Unicamp. Tem até uma carta de próprio punho do Lucas Nogueira Garcês, parabenizando e se desculpando se um dia ele zombou da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chamando que ele nunca poderia acreditar que se tornasse a escola que se tornou. Ao longo desses 60 anos, o espírito do tempo integral ele está preservado. Quer dizer, nós hoje, com em torno de 330 docentes, temos 98,4% dos docentes em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. 200 laboratórios de pesquisa espalhados pelos 14 departamentos da instituição. Temos liderado nos últimos anos a produção científica internacional da Universidade de São Paulo. Nós temos uma pós-graduação bastante forte, com 16 programas de pós-graduação. Em torno de 94% desses programas apresentam o nível de excelência pela CAPES. Podemos dizer que essa atividade de pesquisa ela continua sendo uma grande força da nossa instituição. E hoje, em torno do Hospital das Clínicas, se consolidou um verdadeiro complexo de saúde que tem
em torno de 4 ou 5 hospitais, entre o Hospital das Clínicas, a Unidade de Emergência, o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, a Mater, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, várias unidades secundárias de saúde, várias unidades primárias de atenção à saúde, todos consolidados em torno de um complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas.